Com a palavra, o deputado André Moura, como líder. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo a tribuna na manhã de hoje, senhora Presidente, para poder fazer um pronunciamento, já que hoje nós comemoramos o dia do radialista. E, como radialista que sou, não poderia deixar de registrar, mas também trazer aqui a nossa preocupação, porque os jovens de hoje praticamente ignoram uma história de muito sucesso, que foi os anos de ouro do rádio AM no Brasil, entre 1930 e 1960 principalmente. E o país conheceu naquela época uma intensa atividade cultural, com seus programas de auditórios e radionovelas consagrados, entre elas Vidas Secas, de Graciliano Ramos, A Estrela Sobe, de Marques Rabelo, Terra Sem Fim, de Jorge Amado. Ficaram famosas apresentações ao vivo de grandes orquestras e cantores como Carmen Miranda, Orlando Silva, Emilinha Borba, Ângela Maria, Dolores Duran, Dorival Caymmi, verdadeiros ícones do nosso rádio. O rádio é considerado o meio de comunicação de massa mais popular do Brasil e de maior alcance de público. Isso pela capacidade do ser humano que tem de ouvir a mensagem sonora sem precisar interromper qualquer outra atividade para se dedicar exclusivamente à audição. O Brasil possui atualmente cerca de 3 mil emissoras de rádio, distribuídas aproximadamente em 50% para AM e 50% FM. Curiosamente, a primeira transmissão experimental de rádio FM no Brasil ocorreu em 1953, através da Rádio Imprensa do Rio de Janeiro, extinta em dezembro de 2000. Como nenhum aparelho eletrônico moderno, incluindo celulares, recebe o sinal AM, as rádios que operam nessa faixa estão perdendo público de forma muito veloz. Por outro lado, quando comparado com o sinal FM, o sinal de AM perde em qualidade sonora, o que também afetou muito a manutenção da audiência. De fato, há muitos interesses em jogo quando o assunto é a digitalização do rádio no Brasil, e nem sempre o interesse público ou do público ouvinte é levado em consideração. A implantação do sistema digital ainda não está consolidada. Foram feitos testes com os padrões norte-americanos e europeu. Ocorreram reuniões entre os representantes do Ministério das Comunicações e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, além de outras entidades como a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão, FITERT, mas não houve consenso. Os resultados dos testes foram inconclusos, pois, conforme o próprio Ministério das Comunicações admite, não foram adotadas metodologias que permitam fazer análises comparativas. Não obstante, o que foi informado pelo ministro das Comunicações, que foram feitos estudos técnicos que apontam a viabilidade da migração das emissoras de rádio AM para a faixa FM. Segundo informou o próprio ministro das Comunicações, com a digitalização da TV, os canais 5 e 6 estariam liberados para alocar emissoras AM. Pelo visto, como o próprio ministro das Comunicações anunciou, a presidente Dilma Rousseff assinará hoje o decreto autorizando a migração. O dia 7 de novembro, hoje, ficará marcado com uma data da morte do rádio AM no Brasil. Ironicamente, hoje também é comemorado o dia do radialista. A migração do rádio AM atende ao pleito apresentado pela ABERT e as associações estaduais do patronato, como uma das principais pautas do setor de radiodifusão brasileiro. Diante do exposto, cabe aqui, então, colocarmos o seguinte questionamento: estamos diante da nova tecnologia digital, que proporciona som mais potente e amplitude modulada, que elimina chiados e grandes emissoras com qualidade sonora equivalente ao rádio FM. Por que, então, optar pelo processo inverso? Por que transformar emissoras de rádio AM e FM sem nem mesmo ter sido definido qual será o sistema digital que o país adotará? Então, só para encerrar, é uma questão intrigante que deveria mobilizar a atenção desta casa, pois caso seja consolidado o processo de transformação, todas as emissoras de rádio AM e FM, teremos escrito um capítulo final muito infeliz para o... Teremos escrito um capítulo final muito infeliz para o espectro radiofônico mais popular e histórico, que em pleno século XXI chegará ao fim por causa da discriminação extrema praticada até, e por que não dizer, pelos seus próprios profissionais e concessionários. Com o AM digital, um novo fôlego poderia ser proporcionado para o rádio tradicional, mas no Brasil
certos interesses suplantam até a razão e o bom senso. É lamentável, não há dúvida. E a morte do rádio AM, nós ficamos muito preocupados porque nós sabemos que o público ouvinte do rádio AM não é o mesmo público do ouvinte do rádio FM e o alcance do rádio AM também é muito maior do que o rádio FM. Então peço que meu pronunciamento seja repercutido no meio de comunicação da Casa e seja amplamente divulgado na Voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.